O ácido fólico, a recomendação de se tomar ele é já 3 meses antes de você engravidar. Se você já está grávida e ainda não está tomando o ácido fólico, você deve começar imediatamente. Quando parar o ácido fólico? Se você já vinha tomando esse suplemento já antes da gravidez ou começou já bem no comecinho da sua gravidez a tomar o ácido fólico, no final do terceiro trimestre, começo do segundo, você já pode parar, porque o sistema nervoso já está bastante desenvolvido e com a alimentação natural você vai poder levar a gravidez com tranquilidade. Então a resposta geral para a maioria da população seria no final do terceiro trimestre, começo do segundo trimestre pode parar o ácido fólico. Porém, você deve sempre consultar o seu obstetra, porque em algumas condições especiais é necessário tomar o ácido fólico por toda a gestação, até o final. Sobretudo naqueles casos em que há alguma suspeita de alteração no sistema nervoso, em que essa suplementação ela passa a ser mais importante. O ultrassom 3D ele pode ser feito em qualquer período da gravidez. Nós temos imagens muito bonitas de nenê com 10, 11... qualquer período da gravidez. Essa imagem aqui é um nenê de 28 semanas. Ela fica mais bonita por quê? Porque o nenê já está bem desenvolvido, então as feições já estão bem desenhadas. É um período em que há bastante líquido ao redor. A proporção de líquido em relação ao bebê é bastante alta nessa fase aí, 27, 28 semanas. Então as imagens ficam mais bonitas. Pode ser feito também o ultrassom depois desse período, 29, 30, 32, 34, até o finalzinho, tá? Com 40 semanas a gente faz também reconstrução 3D do rosto do nenê, ou de parte do nenê, da genitália, ou de braço, perna. Porém, a chance de as imagens ficarem boas, ela vai reduzindo, porque o líquido também diminui. E nós precisamos da água, do líquido ao redor das estruturas, porque é o computador que reconstrói essa imagem. A imagem 2D ela é reconstruída em 3 dimensões. Então, se não tiver líquido em volta, a máquina não consegue fazer os cálculos e desenhar de maneira perfeita o rosto do nenê. A incompatibilidade RH pode dar problemas importantes no desenvolvimento do nenê, inclusive com hidropsia. Nesse caso específico, você mãe que é B negativo e o pai é O positivo. A filha é B negativo, então não houve contaminação positiva no sangue da mãe. Então não tem importância você não ter tomado a vacina. E também não há risco numa próxima gravidez sua. O hematoma retrocoriônico é o sangue que se acumula entre a parede do saco gestacional e a parede do útero. Fica junto ali um pouco de líquido, de sangue nessa região. Uma parte desse líquido, desse sangue, ele desce como sangramento vaginal e assusta a mulher. Mas não se sabe exatamente quanto que ele sai e quanto que fica retido. Depende muito da posição que o nenê está, depende da posição em que ocorre esse hematoma, a posição desse hematoma. Normalmente é feito o exame de ultrassonografia seriado para acompanhar, para dimensionar o tamanho do hematoma, desse coágulo, e acompanhar para ver se ele está sendo eliminado, o quanto está sendo eliminado e o quanto está sendo absorvido, o quanto o próprio corpo da mulher ele vai enxugando isso aí. Existem algumas pacientes onde esse sangramento, esse hematoma, permanece crônico por mais tempo. Em especial quando ele é muito grande. O próprio coágulo, ele estimula a pequenas vasinhos se romperem e continuar babando um pouco de sangue ali. Isso pode persistir. E persistindo depois de 12, 14 semanas, as chances de que o quadro se arraste por um período maior, ele aumenta também. E aí o cuidado com a gravidez, com esse descolamento, ele tem que ser redobrado para evitar o aborto. É super importante você estar sendo acompanhado pelo médico, porque existem medicações e condutas que o médico pode indicar para você. Então é importante que no primeiro sangramento que você tem, você já seja avaliada por um obstetra, para que ele faça a consulta, possa avaliar e dimensionar, para ver qual a gravidade e tomar as condutas que sejam pertinentes para o tipo de hematoma que você está tendo na sua gravidez. O diagnóstico do sexo do nenê, ele é feito através da visualização direta da genitália do bebê. Com 16 semanas, o nenê já está bem mais desenvolvido, então é muito mais fácil de se identificar a genitália. Naturalmente, o ultrassonografia, como qualquer outro método, ele nunca é 100%, mas
Aqui no nosso serviço, por exemplo, a gente fala já a partir de 13 semanas e 4 dias. Se é menino ou se é menina, já fala a partir de 13 semanas e 4 dias. Só que alguns serviços, eles preferem, alguns médicos, alguns serviços, eles têm o protocolo de falar o sexo mais pra frente. 16 semanas, às vezes mais, só a partir de 20 semanas. Então, é possível saber com grande mais segurança o sexo do bebê com 16 semanas. Porém, varia muito do serviço que você está fazendo, do tipo de abdômen da mamãe e da posição do nenê durante o exame de ultrassonografia. É descrito que algumas mulheres desencadeiam durante a gravidez esses quadros de dor de cabeça, a cefaleia. Isso ele pode ser ocasionado por alguns fatores. Flutuação hormonal, a alteração hormonal desencadeia os quadros de dor de cabeça, cefaleia. Outra seria a desidratação. Então você tem que se certificar de estar ingerindo líquido, estar sempre hidratado durante o dia. O consumo de cafeína, às vezes a mulher tomava muita cafeína antes de engravidar e depois quando sabe que está grávida, então acha melhor não tomar, então a ausência da cafeína desencadeia também dor de cabeça. Estresse e tensão. A gravidez, ela sempre ocasiona muito estresse. A mulher fica mais tensa nesse período. É um período de muitas transformações do corpo. A parte emocional também fica bem alterada. Então, essa tensão pode levar a cefaleia tensional. Então, além do estresse da tensão, outro fator seria o sono, que ele fica alterado. A falta de sono é outro fator também que nós sabemos leva à cefaleia. Também alimentos como glutamato e alguns tipos de adoçantes durante a gravidez, eles podem desencadear quadros de dor de cabeça, de cefaleia. A placenta baixa ou a placenta prévia é quando ela está ou cobrindo o colo totalmente, parcialmente, ou na borda do colo, no orifício de saída do útero. Então, a placenta baixa, essa placenta prévia, vai atrapalhar o parto. Só que na fase inicial, até 28 semanas, essa placenta ela pode migrar, ela pode sair da frente do colo. Então, o ideal é que se repita esse exame entre 28 a 30 semanas por via endovaginal, por baixo. E aí, então, se vê qual é a distância que está do orifício do colo até a borda da placenta. Tem que ter no mínimo 2 centímetros. Tendo 2 centímetros ou mais, então está liberado para um parto normal. O cálcio e o ferro, quando ele é tomado simultaneamente, existe uma interferência, um interfere no outro na absorção. Então realmente é necessário que sejam tomados em horários diferentes. É melhor então você tomar uma recomendação, o ferro em jejum pela manhã, dar 2 ou 3 horas de diferença e aí ingerir o cálcio, preferentemente com refeição. Então toma o ferro de manhã cedo em jejum e dá 2 a 3 horas de diferença, toma o cálcio juntamente com o alimento. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados!